Então, falando como é que a gente poderia sintetizar o conceito de ética? É um conjunto de valores constantes, em constante transformação vigente nessa sociedade. Estamos numa sociedade pós-moderna. Então, quais são esses valores? E é aí que começa o grande barato da coisa, como se dizem, inclusive o estimado professor Clóvis. Por quê? Porque essa indagação, esse livre, esse debate, nós estamos atualmente vivendo esse debate dentro da OAB. A informação que eu tenho é de que isso vai durar 1 ano, desde que desencadeamos aqui, e um debate livre, aberto. Se ele acontece da melhor forma possível, eu aqui faço uma crítica também aos colegas, porque nós, Alain, percebemos que muitos colegas vão, é uma audiência pública a gente não tem que falar, a gente não tem que fazer o que eu estou fazendo aqui, a gente não tem que questionar, não tem que dar exemplos, não tem que fazer as pessoas pensarem. Tudo bem, existem alguns que não querem pensar, mas fazemos isso? Não. 1, 2, 3, 4 se pronunciam. Então, a mudança do comportamento e da desconstrução, inclusive do medo, também é nosso. Eu sempre disse isso. Se você tem algo que você acredita muito e que você sabe que não viola, que não transgride, que fala com o que hoje se tem e com o que se pede, você consegue fazer defesas. Você consegue fazer defesas e você consegue fazer sustentações orais, onde certamente você vai conseguir algumas jurisprudências interessantes. E você tem hoje o recurso das próprias redes. Hoje, as redes sociais, elas são quase que o maior tribunal que a gente pode ter, justo e injusto, também como os tribunais que nós temos. Então, sobre esse prisma, a ética, sob um olhar da filosofia, nos desafia a criticar e a rever as imposições e legados do passado, e a visualizar o futuro que se aproxima mais rápido por força da tecnologia. A atual sociedade da informação não concebe mais valores individuais como absolutos, ou mesmo de uma sociedade, inclusive futura, da qual eu denomino sociedade artificial, porque aí nós já vamos falar do que está acontecendo de forma muito incipiente ainda, sob o ponto de vista da inteligência artificial, frente ao que já acontece nos Estados Unidos. Então, a gente tem muito isso de falar, estamos em inteligência artificial. Não, está muito distante, eu tenho clientes, trabalho com isso, né, que estão no Vale do Silício. Então, assim, a gente está começando rápido, mas não tivemos nenhuma cultura de absorção nesse sentido. E aí a coisa está difícil, e aí a coisa vai ficar mais difícil ainda. Por quê? Porque você não consegue entender o limite. Primeiro que nós temos dificuldades, porque, apesar de estarmos falando, o colega que fez a palestra anterior, eu gostei muito da parte que ele traz, né, que ele trouxe lá, dos motivos pelos quais ele dispensou uma funcionária, no sentido que ela não, né, representa os valores e o propósito, ela era ótima em determinadas questões, mas ela não respeitava o quê? A ética que foi estabelecida dentro do escritório dele. Né? Então, imagina isso. Então, é nesse momento histórico que nós estamos, onde somente esse diálogo e a desconstrução vai nos fazer, de fato, formar uma sociedade atual e repleta de valores que falam com os nossos propósitos, de atuação. Eu trouxe aí, né, que a gente, atrás de toda boa tecnologia, como a robótica, machine learning, algoritmos que aprendem sozinhos, inclusive com os seus próprios erros. Imagina esse ponto, que é o ponto que nós estamos dizendo. Eu não trouxe esse assunto, que é um assunto, inclusive, de uma dedicação minha, né, até em apoio a essas questões para frente aí de LGPD. Mas e agora? Como que nós vamos discutir a ética robótica? Ética hacker, ética dos desenvolvedores de software. Como? Quem vai trabalhar isso? Quem vai ajudar essas pessoas a entenderem? Será que essas pessoas, com os inputs que elas têm, com toda a carga de formação intelectual, familiar,
profissional, eles são capazes de construir e desenvolver sistemas que não vão colocar em risco a humanidade? Essa é uma grande discussão. Essa é uma discussão que está cada vez mais forte, né? Uma especialização que não tem, mas que eu até gostaria muito realmente de fazer, mas muito na África, eles estão discutindo isso muito, muito. Então, assim, a gente sai, eu não vou passar tudo isso com vocês, mas a gente tem uma ética antiga, uma moderna e uma pós-moderna. Olha de onde vêm os primeiros valores e os primeiros inputs. Sócrates, Platão, estoicismo, epicurismo, Idade Média, moral cristã. Moral cristã. Culpa católica. Deixar ou não deixar de fazer algo em razão de um ensinamento. E detalhe, essa crítica eu faço aos pés da minha formação agostiniana. Mas isso são os inputs. E nós somos as pessoas que cresceram, fizemos a faculdade, estamos aqui discutindo, estamos sendo gestores dos nossos escritórios de advocacia. Que valores vocês estão passando, né, para a sua equipe? Então, olha só, você chega e vai melhor. E quer dizer, você vê, vai do bem e do mal até chegar ali, aí começa a melhorar um pouquinho, lá em Descartes. Razão como norteadora da ética. Ah, bem, razão. Mas que razão é essa? Aí vem Kant. O homem é livre e autônomo e goza do imperativo categórico em que os seres humanos devem agir de acordo com seus princípios, como se fossem aplicados a todos, tornando-se lei da natureza. Aí também vem, vamos lá, então cada um faz do jeito que se quer, se cria o caos. Não é também por aí. Mas agora é a cereja do bolo. E eu acho que é em cima disso que todos os nossos discursos e os nossos debates devem seguir daqui para frente em toda e qualquer constituição, seja das nossos institutos, dos nossos regulamentos internos das empresas, junto à OAB, pensar, infelizmente recém-falecido, Zygmunt Bauman, ele diz: a ética pós-moderna é aquela que abandonou a ilusão da universalidade para leis morais e assume que é a competência moral de seus membros que torna possível a existência contínua e do bem-estar da sociedade. Então, repetindo, assume que é a competência moral dos seus membros que torna possível a existência contínua e o bem-estar da sociedade. Então, qual é essa moral que está sendo construída? Qual é a moral vigente? Definitivamente não é antiga. Segundo Bauman, os sujeitos capazes, isso realmente é incrível, porque os sujeitos capazes de decisões próprias, sem serem coagidos por um sistema de normas elaboradas por legisladores que contam com a força para fazê-las cumprir, são sujeitos que desenvolvem o senso de responsabilidade necessário para lidar com situações que exigem consenso. O que você extrai disso? Você diz o seguinte: somos aqui uma sociedade. O que precisa imperar? Qual o conceito? Qual é a ética? Quais os valores? Somos uma startup. O que queremos? Queremos atingir 1 milhão de usuários. Queremos 1 milhão de usuários acessando o nosso sistema. Tá. Quais são os valores que nós vamos estabelecer? O que eu vou vender? O que eu vou fazer? Inclusive para convencer essas pessoas que essa startup ela é diferente de tantas outras, ou esse negócio é diferente de tantas outras. Por que aqui tem uma ética a ser preservada? Só um minuto. É isso. Se nós, todos os dias, mergulharmos nesta compreensão, se a Ordem dos Advogados, o Conselho Regional de Medicina, se o Conselho Regional de Psicologia, inclusive sou mediadora no Conselho Regional de Psicologia, trabalho no COI, no Ética, discuto as questões éticas, porque eles têm umas restrições complexas, para quem acha que a OAB tem restrição, tem algumas restrições complexas
Então, o que você faz? Se você mergulha, se você é capaz de tomar suas decisões próprias, se os advogados conseguem, através de audiências públicas, ou enfim, se em massa o apontamento desses valores do que, principalmente a jovem advocacia que vai assumir, deseja ter daqui para o futuro, é possível. É claro que é possível. Porque se tem alguma lei que não falha, é a lei da impermanência. E não, nada do que está acontecendo e nada do que eu estou falando. Isso que eu estou falando aqui, rapidamente com a tecnologia vai mudar. Mais rápido ainda. Daqui a menos... Estão mudando a questão da publicidade no Código de Ética da OAB. Vou dizer, Alain, mais um ano, vão estar todo mundo correndo atrás para poder trabalhar a questão de inteligência artificial. Isso sim. Isso eu quero ver como é que vai ser. Porque tem que ter equipe multidisciplinar. Então, se a OAB tem que ter, os advogados dos escritórios também têm que ter, e toda essa equipe precisa e deve ser valorizada. Então, a pergunta fica, quais os valores devem imperar para se consagrar uma ética vigente e, de fato, capaz de sustentar, se sustentar? Essa é uma pergunta. A inovação é um valor ético nessa sociedade? Quem é que acha que a inovação é um valor? Ninguém acha que a inovação é um valor? Essa pergunta é cabulosa. Que liberdade de culto, credo, raça, cor, opção sexual também? Que a liberdade, né, também é um valor? Para mim, ok? Que os dados e a sua forma de disposição é um valor não só econômico, mas um bem maior? Não estamos discutindo exatamente privacidade? Não veio a Lei Geral de Proteção de Dados? Por que inovação? Para mim, como advogada pós-moderna, advogada digital, a inovação, para mim, tem que ser um valor. Ela é um valor. E se alguém não me permite inovar dentro da minha profissão, ela está ferindo a minha ética. Entendeu, Eduardo? Por isso eu trouxe isso. Isso é um argumento legal para ser desenvolvido. Diante dessas respostas, é possível aceitar padrões e limitações, até mesmo legais, impostas em épocas passadas? Se em época passada eu não tinha inovação como um valor, se em época passada eu tinha o preconceito de raça e cor, por esse prisma é possível afirmar que os valores estabelecidos em um código de ética profissional estão ultrapassados. E eu vou fazer valer as palavras do professor Clóvis de Barros, e que não me representem, por favor, porque o meu intuito é realmente construir e ajudar, porque eu falo, eu sou um ser institucional. Hoje foi muito difícil, até para mim, escutar muitas críticas à instituição. Mas, desde antes, eu sempre dei muito valor, porque eu acho que a instituição ela é extremamente importante para nos ajudar, para nos robustecer enquanto profissionais. Só que eu sei que os valores estão ultrapassados e ela precisa se reinventar. Então, assim, várias interpretações que são passíveis de julgamento estariam sendo mantidas de forma equívoca. E é o que eu vejo. Realmente, assim, tudo que tem acontecido é muito equívoco. Não digo, muitos falam, interesse da elite da advocacia. Esse argumento passou. Porque a elite da advocacia, os grandes escritórios, eles estão loucos para se tornarem grandes startups. Muitos já estão fazendo isso. Então, esse argumento, mas não muda o código de ética por isso. Não muda por isso. Os motivos eles são tão variáveis, e existem pessoas que decidem. E, a partir do momento que as pessoas mudam, é que a vida muda. Esse artigo, na verdade, eu trouxe uma parte de mudei um pouco, né? Mude sua mente, mude o seu negócio. A internet mudou o mundo e a advocacia em especial. Eu estava até explicando para o pessoal da DV Box lá na entrevista. Eu estudo filosofia budista já há mais de 18 anos. E eu gosto muito, porque isso aqui eu fiz um trocadilho com aquela expressão, com aquela frase de Buda, para quem conhece, mude sua mente, mude seu mundo. Então, é exatamente isso. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Mude sua mente, mude sua vida, mude seu mundo. Né? Você é responsável pela transformação. Então, e nesse quesito,
não tem discussão, não tem conceito pessoal, porque a internet mudou absolutamente tudo isso. E, com essa mudança, a forma de comunicar, as redes sociais, né, não há mais o que fazer. A publicidade, tudo isso acabou a partir do advento da internet. Então, vou passar rapidamente isso. Eu sei que o Alan, você falou sobre esse assunto ontem, né, Alan? Então, não vou trazer aqui, a não ser o resumo. Foi permitido em 2015 a publicidade que foi permitida em redes, etc., deixou uma lacuna muito grande. Na época, eu estava participando desse processo em São Paulo, inclusive com o pessoal do Conselho Federal, em apoio paralelo, porque eu era coordenadora da Comissão de Marketing Jurídico Digital, e eu falava, mas essa brecha que vai ficar não vai adiantar. Vai passar mais já está atrasado o que está sendo feito. O que vai acontecer? Vai passar um tempo, tá, novo código de ética. Para mim, nunca foi, realmente não era um novo código de ética. Melhorou, pelo menos pararam de fazer representações por conta de assuntos à semelhança do nosso colega que está lá atrás, o Gustavo. Assim, não por esse motivo, porque agora o motivo envolve as ferramentas mais avançadas de marketing jurídico digital, né? Nesse sentido, eu já falei para vocês, né, junto com o Conselho Federal, nós estamos aí como relator o Alan Vital, que é membro da comissão, em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Inovação, iniciando um projeto de regulamentação da advocacia digital. O nosso trabalho é para que tudo que está sendo discutido aqui possa ser levado da melhor forma e possa ser alterado da melhor forma. Vamos conseguir na íntegra? Não sei dizer, mas eu sei que aqui, Santa Catarina, é que está puxando isso. E eu posso falar, eu sou mineira, fui para São Paulo, tenho uma experiência de grandes seccionais, e estou aqui agora. E, nesse quesito, eu fico muito satisfeita de ver que o movimento saiu daqui, mas São Paulo está apoiando. Tem muita decisão no Ética de São Paulo agora, tentando fazer com que as pessoas entendam. E aí eu trago que a minha opinião, na realidade, é uma opinião que já foi dita para o presidente daqui, e digo para vocês, o que se precisa fazer não é só a ESA, a OAB, mas os profissionais precisam estar melhor preparados para aprender marketing, comunicação, tecnologia, estudar filosofia, gente, estudar comunicação, tem que ler sobre sociologia. Vocês trabalham aí, quem tem equipe grande, alta performance, como é que vocês conduzem gestão de pessoas? Isso é o segredo de $1 milhão. Conseguir clientes? Também. Mas gerir pessoas, isso sim. Isso, quem tem esse know-how é a mente milionária, porque cada dia mais. E a sociedade, porque aí vem o lado ruim da tecnologia. A sociedade está alienada. As pessoas estão alienadas nos seus smartphones, nas suas limitações. Então, é um cuidado muito grande. Então, não tem como fazer uma mudança em cima se aqui nós também não estivermos fazendo. Estou indo para o final. E, ao fazer a apostila, eu fiquei refletindo. Né? Diz que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando um pouco meio maluca com os pensamentos filosóficos. Mas eu pensei muito sobre isso, diante das experiências no Tribunal de Ética. Permissividade vigiada é muito menos predadora do que a proibição velada. Não sei se vocês conseguem alcançar o que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Antes, eu ter os meus estatutos, os meus códigos de ética, mais abertos, mais permissivos, e criar mecanismos, inclusive tecnológicos, com ferramentas tecnológicas, de vigiar, de monitorar escritórios digitais, no sentido de quê? Captação de fato indevida de clientela. A preocupação não é com legal techs, com fintechs, as illegal techs, tanto que você discute isso, Eduardo. Então, não é um problema. E até o dia que eu falei lá na audiência pública, o conselheiro olhou para mim e falou, não, as legal techs são extremamente necessárias para nós. Qual o problema? Qual o problema da oferta, da procura? Mas uma
precificação, uma valorização dos honorários dos advogados, porque também vocês, como sócios de bancas ou empresários, o que for, também tem que entender que quando vocês fazem contratações aviltantes e sobre um argumento de que o mercado tem oferta, sabe o que está acontecendo? Qual é o valor ético da tua banca? Qual a qualidade que você está empregando na sua contratação? Isso é o único ponto que aquele colega da UD que estava palestrando aqui, que eu não concordei muito, até falei com o Alain. É uma dicotomia enorme, mas isso é sério. Então, esse pensamento, esse valor, ele tem que ser observado por vocês. Porque eu já fiz recrutamento, já fui gestora de banca, também tive a minha banca com mais pessoas, e trabalhei em banca grande em Minas, e falo, todas as vezes que se contratava pensando no valor e não na qualidade, nós tínhamos problema. Todas as vezes. O problema ele chegava mais cedo ou mais tarde. Então, é esse pensamento que eu trago, porque quando eu vigio, quando eu trago ferramentas e atualizo a minha valoração, o que são os valores na sociedade ética, eu faço o quê? Eu paro, ele é menos predador, porque essa proibição hoje existente é uma proibição velada, porque as grandes bancas ou outros profissionais fazem e agem em desconformidade com o Código de Ética. E com estes ou alguns não acontecem muita coisa. Então, eu não vou pegar pesado nas palavras mais coloquiais, mas eu não consigo deixar de não falar. Hipocrisia é algo que precisa ser abolido de qualquer instituição, de qualquer argumento, seja de empresa ou seja nosso, nas nossas relações com os nossos empregadores, com as nossas empresas, com os nossos familiares, com os nossos parceiros, com os nossos amigos. Uma sociedade muda a partir disso. Isso é valor. Ser verdadeiro é um grande valor, hoje em dia, principalmente. Então, deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui. Então, é isso. Eu acho que, sabendo destes limites diante da mudança da sociedade da internet, ainda merecerão as devidas reavaliações pelos tribunais de ética, Conselho Federal, mas é fato que os valores da sociedade da informação mudaram, que a internet transformou o mundo e quebrou barreiras, possibilitou uma alta concorrência, em especial considerando as ferramentas de marketing digital, e isso nos obriga a pensar diferente, a questionar quais são esses valores vigentes, quebrar paradigmas, romper preconceitos e, de fato, se desejarmos prosperar de forma mais eficaz em nossos negócios. Eu peço desculpas pelo excesso, é realmente algo, é filosofia, é ética, é difícil, você não vai conseguir ser tão objetivo, porque preciso deixar essa mensagem para vocês hoje. Pensem, reflitam nas pequenas atitudes de vocês, nos pequenos gestos, nas suas contratações, nas contratações de terceiros. Perguntem-se por quê. Por que vocês estão fazendo isso? Por que eu faço isso? Para que eu faço isso? E, em especial, aí já é uma mensagem de valor minha, não olhem só para si, olhem para os outros, porque a sociedade são os outros, não somos nós. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade.